Dando continuidade na audiência de instrução, após ouvir todas as testemunhas informantes, nós vamos passar aqui a qualificação do acusado e depois fazer o seu interrogatório. O Renan, está me ouvindo bem? Sim, senhor. Renan, o nome completo do senhor? Renan dos Santos Moraes. O senhor tem apelido? Nossa, que você tem apelido aqui de Chavoso, é isso mesmo? Sim, senhor. Chavoso, né? Hugo Chavoso. O senhor é brasileiro, estado civil do senhor qual que é? Eu estava amigado com a Luana. Vai ser o estado civil, é solteiro, né? Sim, senhor Gonçalves. Atividade profissional sua, o que você faz, o que você fazia? Eu trabalhava na prefeitura. Você nasceu aonde? No Porto Franco do Maranhão. Dia, mês e o ano que você nasceu? 6/3/2002. Nome dos seus pais? Martiliano Ferreira de Moraes e Luciene dos Santos Moraes. Aonde você residia na época desse fato? Eu morava na... Era próximo... Eu não sei o nome da rua, era próximo ali o pelotão da Na Rua cidade. Diamante, quadra 10, lote 18, Jardim Eldorado? Sim, lá é a casa da minha mãe. Na casa da sua mãe que você morava, né? Meus endereços ficou de lá. Você tem alguma enfermidade? Doença? Hã? Não, senhor. Não, Não? senhor. Né? O senhor toma alguma medicação, algum remédio, uso contínuo? Não, eu tava sem meus remédios, mas de uma alergia que eu tenho. Aham, tá certo. Mas isso é agora depois que você está recluso? Não, eu tinha essa alergia, mas aí depois que eu vim aqui para a unidade, aí piorou. É uma alergia de, de produtos higiênicos, essas coisas. Tem algum filho? Oi? Tem filho? Não, senhor, excelência. Você é usuário de drogas? Você usa drogas? Não, senhor. Não, não usa nem droga, maconha, nem cocaína, não. Certo. Você cursou até que série? Você estudou até que ano? Até que série? Eu terminei o ensino médio. O ensino médio? Você tem um ensino médio completo, né? Senhor, Você disse que é de Porto Franco, do Maranhão. Você está aqui na cidade, já tem quanto tempo? eu morei minha vida inteira lá, né? Minha mãe mudou de lá para lá, eu era bebê ainda. Não, mas aqui, para quem é ideia, você chegou criança aqui ainda? Sim, Você é criança, chegou aqui ainda bebê, criança. sim. Praticamente criada aqui. Só nasceu praticamente lá no Porto Franco. Aonde eu nasci? Você só nasceu lá e veio para a ideia praticamente. Isso. Então tá. Renan, você já tem conhecimento, né, que tem aí essa imputação feita a você, fato ocorrido dia 19 de 9 de 2024, fala aqui por volta das 13 horas, você teria, né, na rua Rui Barbosa, na quadra 13, lote 3, Jardim Eldorado, né, e depois aqui na casa chamada Casa Amor, denominado como é chamado Casa Amor, aqui na Avenida Dom Pedro II Centro, né, você teria, né, em razão de condição de sexo, né, e também mediante recurso tornou impossível a defesa das ofendidas, que é contra a mulher, teria matado Luana Marta Meireles Vitorino e Ana Júlia Ribeiro Fernandes. Esses aqui são os fatos que tem contra você. Com referência a esses fatos, você pode dar a versão, dar a forma que você quiser, ou até permanecer em silêncio, certo? Que você não terá nenhum prejuízo à sua defesa. Você já teve oportunidade de se entrevistar com o advogado antes desse interrogatório? O senhor quer dar a sua versão com referência a esses fatos? Senhor. Eu pergunto para você, você chegou a conviver com a Ana Júlia Ribeiro Fernandes? Há 4 anos atrás, sim. Você conviveu com ela mais ou menos durante 4 anos?
Sim, senhor. Como foi a sua convivência com ele? Era uma convivência tranquila? Como é que foi essa convivência? A gente brigava muito. Aí, só que ela me agredia, aí, para ela se passar de inocente, ela sempre usava falando que eu agredia ela. Inclusive, eu tenho até testemunhas da vizinha da casa onde a gente morou, É. E aí vocês então se separaram. Vocês separaram por qual motivo? Você sabe dizer qual foi a motivação que vocês separaram? porque ela trabalhava aos domingos, aí um dia ela demorou chegar ao horário do serviço. Aí o namorado dessa menina, que era minha vizinha, falou que tinha visto ela subindo na garupa da moto de um rapaz. E foi Certo. no dia do aniversário dela. Aí eu tava fazendo uma festa surpresa para ela, ela demorou chegar, ela chegou com esse menino lá, deu um beijo nele lá na esquina, aí minha família tava lá, eu não quis discutir nem nada, eu terminei, fiz a surpresa para ela. Aí, Esperei todo mundo ir embora para terminar com ela. aí vocês pegaram e terminaram, então. Certo. Aí depois que você terminou com ela, você passou a ter algum relacionamento com a Luana, morar com a Luana? Não, essa época eu não conhecia a Luana ainda. Então, mas depois que você separou a Ana Júlia, que você passou a conhecer a Luana e ter um relacionamento com ela, foi? Sim, depois de 4 anos Certo. dela. Não, aí 4 anos você ficou com a Ana Júlia. Depois vocês separaram e depois você Não, passou a ter um conhecimento? Como é que foi? não, Vossa Excelência. Eu, com a Ana Júlia, eu fiquei 8 meses só. A nossa Ah, relação foi 8 meses. 4 anos foi o término. certo. Então, o senhor está 4 anos com a Luana e depois da Luana o senhor passou a ter um relacionamento com a Ana Júlia, isso? Não, depois de que eu fiquei separado da Ana Júlia esses 4 anos, eu me envolvi com outras pessoas. Só que, nesse tempo, a Ana Júlia vivia agredindo, ameaçando, essas coisas. Depois de 4 anos, eu conhecia a Luana. Aí foi quando eu comecei a ter um relacionamento com a Luana. Quando aconteceu esse fato aqui, você já estava tendo um relacionamento com a Luana há quanto tempo? Mas a Luana estava há 1 ano e 7 meses. Moravam juntos? Chegou a morar juntos? E a gente estava morando juntos. Né? Certo. Com a Luana, teve períodos que você separou-se dela? Nesse tempo que você estava com ela? Teve momentos que você separou-se dela? Sim, a gente ficou separado. Quando você separou de Luana, você voltou a ter algum relacionamento com a Ana Júlia? Algum encontro com ela? Algum relacionamento amoroso? Não, eu topei ela uma vez porque quando eu comecei com a Luana, ela vivia ameaçando a gente, falando que ia fazer coisas e tal, falou que minha vida ia ser se eu me desculpa a palavra, ela falou que minha vida ia ser um inferno se eu não voltasse com ela. Eu É. topei ela para falar para ela parar com isso, que eu não queria mais ficar com ela, que eu já estava em outra relação e era para ela parar, porque ela foi lá na porta da casa da Luana, ela pinchou o muro, ameaçou os filhos da Luana e ameaçou eu várias vezes. Aqui, dias antes dos fatos aqui, você tinha mandado alguma mensagem para a Ana Júlia? Você tinha passado alguma mensagem para ela? Não, eu Não. fiz uma ligação para ela, dizendo que eu queria topar ela para conversar sobre isso. Certo. Aí você não mandou nenhum link, nenhum WhatsApp, nenhuma mensagem escrita para ela, não. Não, senhor, Vossa Excelência. No dia desse fato, o que foi que aconteceu? No dia do fato, o que aconteceu entre você e Luana e depois o que desencadeou com a Ana Júlia? A Ana Júlia tinha mandado mensagem para a Luana mais cedo e a Luana não tinha me falado. Falou que eu e ela estavam tendo relações com ela, que quando a Luana dormia, eu saía à noite para poder encontrar com ela. Isso, falando que isso acontecia todos os dias. Elas conversaram pessoalmente ou ela passou isso por mensagem celular? Não, foi por mensagem celular. Mandou por mensagem. Mensagem celular que ela passou, a Ana Júlia passou essa mensagem por celular para a Luana. Não, ela passou para a Ranieri mandar para a Luana. Certo, certo. Mas é por mensagem. Foi por mensagem. Certo. Você sabe dizer se elas chegaram a falar com o telefone, uma com a outra, depois dessa Não, mensagem? não chegou, elas não chegou a se falar, não, porque o momento foi de um dia para o outro essa conversa. E esse momento eu estava junto com a Luana. Então não foi no E mesmo dia, não. Não foi no mesmo dia que aconteceu o fato, não. não, foi um dia antes. Um dia antes. Certo.
E aí? Um dia antes aí, o que teve? O que foi? A Luana, qual foi a A reação Lu- da Luana quando ela a recebeu essa Luana, mensagem? a Luana não tinha me falado nada, ela veio me falar assim que eu cheguei do serviço, no horário de almoço, por volta ali das 11 horas. Aí a gente teve uma discussão, mas ela tentou me agredir, mas eu conversei com ela, a gente ficou tranquilo. Aí eu fazendo meu quilo de almoço, aí ela veio da cozinha de lá pra cá com a faca na mão dizendo que ia me matar. Aí eu peguei e segurei a mão dela, eu cortei meus dedos e nesse tempo aí a gente pegou já não acalmei, consegui acalmar ela, a gente ficou tranquilo. Aí eu fui trabalhar, só que ela falou pra mim que isso não ia ficar assim não, que ela ia tentar saber mais o que que tinha acontecido. Aí eu Certo. peguei e falei pra ela parar com isso, que não tinha acontecido nada. Eu falei pra ela o que tinha acontecido realmente, que eu tinha mandado a mensagem, mas foi pra falar pra ela pra ela ficar distante, que eu tava feliz com com a Luana. E nisso eu fui pro serviço. No que eu estava no serviço, a Luana me mandou mensagem, dizendo que se eu não voltasse para casa agora, ela ia pôr fogo nas minhas coisas, ia queimar tudo e acabar com tudo, meus trem. E aí falou que era para mim ir agora. Ela tinha falado assim, que era para eu ir agora. Certo. E aí você voltou para sua casa? Por que ela falou para você voltar, que ia pôr fogo na sua casa? Qual que era o motivo? Por causa desses trem. Aí foi nesse tempo, parece que a Ana Júlia tinha uns prints, parece que ela fez uma montagem de umas conversas, dizendo que tinha conversa minha e dela, não sei o que que foi, e mandou para a Luana. E a Luana falou assim para mim na hora que eu cheguei lá, que ela já tinha prova de tudo, que a Ana Júlia já tinha mandado as mensagens que eu tinha mandado para ela, dizendo que a gente tinha ficado, que a gente teve relações, que isso e aquilo. E a Luana veio pra cima de mim. Aí nesse momento eu peguei, o fato que eu peguei a espada e fiquei com raiva da Ana Júlia. Aí eu saí de lá. No que eu tava saindo, a Luana veio e avançou em mim, outra vez. Aí eu Certo. peguei e falei pra Avançou ela, como? Avançou de que forma? Avançando para ela, você não sair, para você não sair com a espada, avançou de que forma? ela desferiu um golpe na minha cara com a unha dela foi e cortou meu rosto. E chegando lá no portão, ela veio de novo e, tipo, ela tentou tomar a espada de mim, falando que ia me matar com a espada. Aí eu peguei e falei pra ela que não. Aí nesse momento foi a hora que eu puxei a espada e pegou no pescoço dela. Essa Aí espada cortou estava ela. onde? Essa espada estava onde? Tava lá na nossa casa, onde a gente morava, na Ficava em kitnet. que lugar? Porque eles ficavam na casa, mas que lugar que ela ficava? Ficava atrás do sofá. Atrás do sofá. A ela que pegou a espada. Não, eu peguei a espada. Aí ela veio pra tentar tomar de mim pra ir em mim. Hum. E aí você pegou, aí a espada pegou no pescoço dela. Foi. Aí você deu mais algum golpe? No momento que ela pegou e começou a gritar, eu fiquei apavorado. Aí eu peguei e já fiquei que tinha matado ela. Eu desferi um golpe nela ainda, porque ela pegou nos meus pés ainda, tentou me puxar. Eu desferi um golpe só para ela me soltar e sair. E o primeiro golpe pegou aonde, né? Não lembro, Vossa Excelência. Não sei se foi no pescoço. Sim, o primeiro golpe cara, que eu puxei foi no pescoço. Aí o segundo golpe que eu dei, eu não lembro. Mas recorda. Você só lembra, só deu só mais um. Uhum. Só mais um. E aí, depois que você deu esse golpe nela, golpeou ela, você saiu de que forma? Você foi para onde? Eu montei na bicicleta e fui para a loja lá, a Casa e Amor. Certo. E aí, qual foi sua conduta lá? Eu cheguei lá na loja, aí eu olhei para Ana Júlia. Eu falei pra ela, porque ela tinha falado pra mim que ia fazer minha vida um inferno. Eu Hum. falei, se você falou que ia fazer minha vida um inferno, eu falei, vou fazer a sua. E ela pegou assim, para, não vou fazer mais isso não. Aí foi a hora que eu golpeei ela, Ah, você golpeou ela. Aonde você deu o primeiro golpe nela? na barriga. Na barriga. E aí, você deu mais outros golpes? Eu não lembro, eu fiquei meio doado na hora, não lembro de muita coisa. Aqui consta que você, quando você chegou lá, antes de fazer a primeira agressão dela, você falou para ela: você fez muito inferno na minha vida. Vou acabar com sua vida agora. E desferiu o golpe nela. Foi isso mesmo? Isso, Isso mesmo, você pegou e desferiu o golpe nela. Você disse que o isso, primeiro golpe você deu na barriga com a espada. isso. Mas você deu outros golpes.
Quantos golpes? Você deu outros golpes. Eu não lembro, Vossa Excelência. Eu fiquei meio atordoado na hora, eu não fiquei sem cabeça, sem saber o que fazer. E aí, quando você deu esses golpes, você pegou, saiu, antes de você sair, você deixou o quê? Levou essa espada com você? Era a Eu mesma sa... espada que você usou para Luana lá? sim, senhor, Vossa Excelência. Eu saí da loja, no que eu saí na loja, eu já abandonei ela lá no chão mesmo, montei na bicicleta e saí. Certo. No trajeto, você estava com o corpo ensanguentado, você tinha sangue em sua roupa? Tinha o sangue do meu corte do dedo que aconteceu na hora do almoço, que eu machuquei de novo, machucado e começou a sair sangue. Certo. Então, aí você tirou o quê? Além da camisa, você tirou mais o quê? Foi a camisa e o boné. Aí você estava andando de bicicleta. Você foi para onde? Você dirigiu para onde? Eu ia me entregar na delegacia, aí eu peguei e não fiquei sem lembrar onde que era, porque estava em reforma lá na Civil. Aí eu fiquei sem lembrar na hora, eu comecei a descer ali no sentido da Igreja Católica para ver se eu lembrava aonde que era. Aí no que eu tava chegando, veio o Edival Frank, que veio acompanhando eu. Do lado, ele ficou me olhando o tempo todo, mas não disse nada. Aí, na que chegou na porta da igreja, aí foi a hora que eu lembrei que a civil estava sendo lá na antiga faculdade UEG. Aí eu parei a bicicleta e falei para ele que queria me entregar. Aí ele ficou me olhando, não disse nada. Aí eu falei, mostrei para ele que eu não tinha mais nada. Aí ele falou para mim só, sobe aí na carroceria. Aí no que eu subi na carroceria, ele se dirigiu à unidade prisional. Aí eu falei para ele que não era lá não, que lá era a unidade prisional. Aí ele pegou e falou assim para mim, aonde que era? Aí eu peguei e fui instruindo ele até lá onde que era, onde estava sendo. Aí chegou Você disse que lá, não sabia onde era. hã? Você disse que Oi? não sabia onde era. Sim, na hora que eu cheguei na porta da igreja, eu lembrei, eu desci aquela rua para me lembrar onde que era. Aí, na hora que eu cheguei lá A na... igreja é bem aqui na região nossa, aqui, né, na região norte nossa, bem embaixo. E a delegacia fica lá na região sul, lá na saída. Sim, Vossa Excelência, eu desci aquela rua para mim poder me lembrar aonde que era, porque eu não estava lembrando aonde era. Aonde você conseguiu essa espada? Você tinha essa espada, qual que era a finalidade dela? Muito tempo atrás eu fui acampar numa fazenda, eu não lembro o nome, foi num aniversário, e eu peguei e achei ela lá. Aí eu levei ela para casa. Ah, você levou para cá. Então você sempre tinha ela com você. Sim, tem ela já tem uns 2 a 3 anos mais ou menos. Na época desse fato, então você estava morando junto com a Luana. Sim, Estava senhor, Vossa morando Excelência. junto, estava coabitando junto, estava convivendo junto, debaixo do mesmo teto. Sim, senhor, Vossa Excelência. Estava junto, né? Vocês já estavam juntos há quanto tempo já? 1 ano e 7 meses. Aí você se entregou, foi na delegacia, né? Você prestou declarações lá. O pessoal levou você para fazer exame de corpo de delito? Levou, sim, senhor. Ou Chegou lá, a moça não quis fazer. foi? Chegou lá, a moça não quis fazer. Quem não quis fazer? Uma moça que estava lá atendendo lá no hospital. Então não fez exame de corpo de delito para você, não. Para Não. constatar se você tinha ferimentos, se não tinha, e tal, não Ela, fez. ela viu só o corte no meu dedo e não quis perguntar mais nada, não. Então, e ela relatou esse corte no seu dedo? Se ela remarcou? Se ela relatou isso, você disse que ela não quis fazer. Agora você está. Não, ela não quis. Ela viu o corte, porque o policial que estava comigo pegou e falou: ele tá com um corte no dedo. Ela pegou, só olhou, falou assim que não tinha nada para fazer. Não, porque eu já tinha feito o que eu fiz, eu não merecia ajuda, não. Você chegou a mostrar para ela também o ferimento que você tinha, que você disse que Luana teria te ferido? Sim, mostrei pra ela na hora e ela Só no falou: dedo, só? Só foi no dedo? foi 2 dedos. Foi o indicador da mão esquerda e o mindinho. E isso foi que ela te feriu antes de você depois pegar a espada, porque você saiu e depois voltou. Isso? Isso, Foi nesse intervalo, foi então na primeira vez então que ela pegou uma faca, tentou te agredir, você tomou isso. a faca dela, mas cortou o dedo,
mas aí você foi para o trabalho, ela te chamou, voltou novamente, aí foi nesse momento que você usou a espada e matou ela. Isso. Tá certo. Quando você desferiu algum golpe em Luana, ela chegou a gritar, pedir socorro, falar alguma coisa? Ela deu um grito e aí depois disso eu já saí, né? E a Ana Júlia? Ela chegou, pediu para não fazer nada com ela, Ela só falou que não ia fazer mais, não ia fazer mais isso. ela não ia fazer isso. Eu falei que demorou para fazer mais. Mas mesmo assim você golpeou ela. Sim, senhor. Doutora Maria Cecília, a senhora está com a palavra. Excelência, sem perguntas. Obrigada. Doutor Paulo, o senhor está com a palavra, doutor, fica à vontade. Obrigado, Excelência. Renan, você lembra quem é o policial que entrou contigo lá no hospital e falou para a pessoa que te atendeu que você estava com o dedo ferido? Ele parece que ele estava trabalhando disfarçadamente. Parece que era um policial civil que não estava, ele não estava fardado nem nada. Ele apareceu lá de repente lá Não, a na. pergunta é se você sabe quem é. Não, não conheço ele. É de Edéia? Não, não conheço ele. Eu conheço só o Renan mesmo. Certo. Durante o trajeto até a delegacia de polícia, tinha alguém com você na carroceria? Você foi na carroceria? Ou foi lá Sim, dentro da caminhoneta? eu fui na carroceria. Tinha mais alguém com você? Não, só o Edival Frank que estava no piloto da caminhonete. É. Você teve oportunidade, se quisesse, de descer e fugir? Sim, na hora que ele parou na porta da unidade prisional e chegando lá no trevo da patrulhinha que ele foi passar, ele parou para esperar as carretas passarem também, mas eu não quis fugir, não. Você já estava imbuído no desejo e na vontade de se entregar, né? Sim, senhor. É. E, e quando você chegou na delegacia, que hora que você foi ouvido? É, foi uma hora e meia depois que eu estava lá que eu fui ouvido pela a escrivã. Na hora que eu Certo. cheguei, o Renan, eu falei pro Renan, aí ele pegou e me segurou e esperou o delegado chegar. Né? O delegado chegou, ele deu a voz de apreensão, aí depois de uma hora e meia mais ou menos, a escrivã chegou para pegar meu depoimento. Certo. Você está arrependido dessa situação, desses fatos, ô Renan? Sim, senhor. Você estava tomado de uma situação que você não conseguiu se controlar, porque você é uma pessoa violenta? Não, senhor, eu nunca fui violento, nem Já eu. brigou, já brigou com alguém assim que chegou a trocar tapa, trocar soco? O Não. que aconteceu? Na hora eu perdi a cabeça, porque eu já vinha tentando vários anos ter um relacionamento, mas a Ana Júlia não deixava eu ter relacionamento com outras pessoas. Ela vivia me ameaçando, agredindo as mulheres que eu estava indo em serviço das mulheres que eu tive relação. E nesse tempo eu fiquei um ano mais ou menos aí separado. Foi quando eu conheci a Luana. Aí tive um relacionamento. Quando eu comecei com a Luana, a Ana Júlia viu a primeira vez eu mais ela. Foi em abril mais ou menos, a maio para abril. Ela começou a ameaçar a gente, ameaçou de morte. Ela viu meu carro parado nos lugares, ela derramou cerveja, batida, sujou, jogou resto de comida no meu carro umas vezes. E às vezes estava em sorveteria em alguns lugares, mas a Luana, ela sempre fazia um jeito de passar, tacar alguma coisa na gente, para tipo, tentar afetar a gente. Porque eu falei que não queria mais nada. Tipo, ela já viu que eu não queria mais nada com ela, né? Certo. Tá bom, Renan. Sem mais perguntas, Excelência. É só para complementar, depois do caso eu devolvo a palavra aí, professor. Quando você estava convivendo com a Ana Júlia, teve uma situação de uma discussão que ela teria, uma discussão que você teve com ela, numa situação de agressão, que a blusa dela chegou deixar os seios dela expostos, e você teria, inclusive, filmado isso? Eu tenho a filmagem. Não tenho mais essa filmagem. Eu estava no meu horário. Eu trabalhava à noite de entregador, o menino que vendia Não, lanche. mas você realmente filmou essa situação nessa época que vocês estavam convivendo juntos?
Não, eu não tava com ela, não, Ah, nessa tá. época. Então, Estava separado. mas quem que foi que aconteceu que ela ficou sem a blusa? Eu tava no meu serviço, ela chegou lá, mais uma amiga dela, bêbada, começou a quebrar o meu carro, começou a quebrar os vidros, o retrovisor, e veio pra cima de mim com um pedaço de pau. E no que ela veio pra cima de mim com esse pedaço de pau, eu peguei, dei um empurrão nela para ela sair de perto de mim, porque ela já tinha várias vezes falado que eu tava agredindo ela. Aí eu peguei, os meninos estavam lá na rua, pegou, todo mundo viu, eu peguei e falei pra ela sair de perto de mim, no que ela veio pra perto de mim de novo, que ela veio me dar uma palavra, eu peguei e coloquei a mão nela assim, ela pegou e segurou minha mão, eu peguei e segurei na blusa dela, no que eu segurei na blusa dela foi e rebentou a alça. Ah, certo, Aí ela continuou vindo pra cima de mim. certo. Com essas agressões, essas ameaças que a Ana Júlia fazia para você, você nunca procurou autoridade policial para fazer uma informação? Assim, ó, nesse dia que ela foi lá, que ela começou a quebrar meu carro, eu fiz uma denúncia contra ela. Aí a irmã dela, a Ana Beatriz, chegou em mim para conversar comigo, para me falar, para me retirar a queixa, porque parece que os meninos tinham filmado isso, aquilo, e tinha prova que a irmã dela não tinha, a irmã dela não tinha como ganhar nada de mim, né? Aí pegou, chegou em mim, me ofereceu uma vez um dinheiro para me poder retirar a queixa. Aí eu falei para ela assim, vamos fazer assim, eu vou retirar a queixa, mas vocês não beram eu mais não quero ter como. Você foi na delegacia e fez a queixa lá? Sim, eu fiz a queixa lá, eu fui com Depois o saiu e advogado, depois você voltou lá para tirar? sim, Certo, tá uma bom. semana depois eu fui retirar a queixa. Você chegou a responder algum processo aqui no judiciário? Não, não senhor, você. Nunca teve no judiciário, nenhum processo, nem nada, não, né? Tá certo. Doutor, eu fiz essa intervenção para dar o direito de ampla defesa. O senhor quer complementar alguma coisa, doutor Paulo? Não, excelência. Tá certo. Tranquilo, sem Doutor Maria mais. Cecília também quer fazer algum complemento? Então, eu vou dar por encerrada a instrução, né? O pessoal da unidade Peraí. funcional aí pode liberar o Renan, né? Pode colocar aí a audiência. Audiência de instrução e julgamento, os autos 58, 5895, 329, 32. É uma ação penal, registrando a presença da representante do Ministério Público, doutora Maria Cecília Jesus Ferreira. Também está presente o acusado, Renan dos Santos Moraes, está constando aqui que ele tem o apelido de Chuvoso, Chavoso, e também com o seu advogado ativo, doutor Paulo Sérgio de Oliveira. Também estão presentes aqui as testemunhas arronadas pela acusação, que são o Renan Alfaz Santos Assunção, Ana Beatriz Ribeiro Fernandes, Adival Frank Rodrigues de Freitas, Larissa Correia Cardoso e Raniele Soares da Silva, né? Acho que foi arrolado em comum, também foi arrolado pela defesa. Essa audiência será inteiramente gravada, seu conteúdo armazenado em formato digital, e ninguém poderá utilizar da gravação pessoas estranhas ao processo. Aqui nós estamos, vamos começar a instrução. Ana Beatriz, boa tarde, você está me ouvindo bem? Boa tarde, estou sim. Ana Beatriz, você confirma que você não quer prestar seu depoimento na presença do acusado, mesmo de forma online, ele estando? Confirmo sim. Tá certo. Então, nós vamos colocar aí o acusado online aí, que é o Renan dos Santos Moraes, certo? Depois ele será retornado ao ambiente da audiência. O pessoal da unidade continua conectado conosco, nós vamos deixar isso só na sala de espera. De igual forma, ficarão na sala de espera as testemunhas que foram arrumadas, que é o Adival Frank Rodrigues de Freitas e também o Renan Alfaz Santos Assunção. Logo serão também, virão para o ambiente da audiência. Começando, então, a audiência, nós vamos passar aqui a qualificação da testemunha Ana Beatriz Ribeiro Fernandes.
Mais uma vez, boa tarde. Você me ouve bem, Ana Beatriz? Boa tarde, escuto sim. Qual que é o seu nome completo, por favor? Ana Beatriz Ribeiro Fernandes. Você é brasileira, seu estado civil, qual que é? Sou solteira. Inteira. Atividade profissional, o que que você faz? Eu trabalho em caixa de loja. Endereço residencial ou onde você pode ser encontrada? Rua Tiradentes, quadra 16, lote 7D3, setor Alegrete. É uma kitnet, kitnet número 2. Certo. Aqui em Edéia mesmo, né? Sim, ideia. Você tem algum parentesco com a vítima, ó, as vítimas aqui, com referência a Luana Marta Meireles Vitorino e Ana Júlia Ribeiro Fernandes, que Ana são Júlia. vítimas desse processo? Ana Júlia é minha irmã. Em decorrência dessa condição sua de parentesco, irmã de Ana Júlia, você não vai prestar compromisso, você vai ser ouvida na condição de informante, apenas informante, tá bom? Certo. Essa audiência aqui é para nós apurarmos as circunstâncias que aconteceram, a morte, né, de Luana Marta Meireles Vitorino e sua irmã, Ana Júlia Ribeiro Fernandes, sendo que o fato é imputado a Renan dos Santos Moraes. Eu vou passar a palavra para a representante do Ministério Público e ela vai fazer algumas indagações para você e provavelmente depois para a defesa. Doutora Maria Cecília, boa tarde mais uma vez. Só está com a palavra, doutora. Obrigada. Boa tarde, Excelência, mais uma vez. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde. Ana Beatriz, Boa eu tarde. gostaria que você nos dissesse o que que você sabe a respeito dos fatos do envolvimento do Renan com a Ana Júlia, com a Luana e os acontecimentos do dia da, 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 da morte da Luana e das agressões à Ana Júlia, porque ela veio a óbito depois, né? Sim, no dia eu não tinha conversado com a minha irmã, a gente tinha conversado no dia anterior. A gente tinha conversado sobre eu tinha pintado meu cabelo, tinha mandado foto para ela e foi a última conversa que a gente teve. E Uhum. eu estava trabalhando no horário que aconteceu e simplesmente me mandaram um print. Eu recebi a notícia por um print. Depois as pessoas começaram a me ligar. Aí foi aonde eu fiquei sabendo. Tá. A Ana Júlia, ela tinha tido um relacionamento com o Renan? Sim, eles iniciaram um relacionamento, creio que em 2021, 22, 21, Quanto tempo durou esse relacionamento, você sabe? por volta de quase 2 anos. Eles chegaram a conviver juntos Sim, os dois morou junto, os dois conviveu junto. durante todo esse tempo do relacionamento? No começo, quando eles começaram a se relacionar, ela morava numa kitnet comigo. Só que eu quase não ficava em casa. E aí foi aonde ele começou a pousar lá, ele ia pra lá, ele dormia lá, ficava lá com ela. Depois disso, mas ela descombinou com algumas coisas e eles alugaram uma casa e foram morar junto. Inclusive, no primeiro mês, ele largou dela por conta do aluguel. Tá. Como é que era esse relacionamento? Era um relacionamento harmonioso? Era um relacionamento complicado? Tinha violência? Era um relacionamento tóxico. Era uma coisa bem tóxica. Eu mesmo, eu falo por mim, mas ele, nós não tinha contato. Eu não aceitava, não gostava. E eu quase não queria saber, sabe, do relacionamento dos dois. E por que que você fala que era um relacionamento tóxico? Por conta, assim, que eu já vi muitas coisas, eu presenciei muitas coisas, então eu falo que não era era um relacionamento, uma dependência emocional, bem dizendo. E quais coisas que você presenciou? Por exemplo, Os dois, uma vez eles largaram e ela foi para um luau. E nisso eu não sei o que que aconteceu, porque eu fui, mas eu fui embora mais cedo.
Quando a Efésios chegou a notícia, o pessoal falando que os dois tinham brigado lá e que ele tinha arrastado ela no asfalto. Arrastou ela com as costas no asfalto. Aí Uhum. depois disso, pra mim já acabou. Falei, isso pra mim não é um papel de homem, não. Você tomou conhecimento de uma outra ocasião que ele teria machucado a cabeça dela? Sim, foi. Eu não sei o que que aconteceu, mas ela chegou em casa com a cabeça machucada, um, acho que 2 ou 3 pontos por aqui assim. Parece que eu não sei o que que aconteceu, se os dois discutiram e ele foi e jogou ela num muro e ela bateu a cabeça naqueles muros chapiscadinho. Uhum. Tá. Aí eles romperam o relacionamento. Sim, Posteriormente, eles continuaram a se encontrar? continuava. E por conta, você sabe se ele que procurava ela, ela que procurava ele? Eu mexia no celular dela. Ele mandava mensagem, e aí ela respondia e era onde eles voltavam a Encontrar. ficar. Inclusive, uma vez eu peguei ele pegando ela lá na porta de casa. Você sabe se nessa época ele já estava tendo um relacionamento com a Luana? Não, nessa época não. Você conhecia a Luana? Não, eu vi a Luana uma vez na academia, foi só. Nunca, Você não. sabia que os dois se relacionavam? Com a O Luana, Renan e a Luana. sim, porque eu vi eles uma vez na academia, os dois. Os dois estavam juntos. Tava treinando junto. Uhum. Você sabe o que que aconteceu no dia dos fatos ou anteriormente envolvendo a Ana Júlia e a Luana? Eu não sei, assim, eu e minha irmã, a gente não comentava muito a nossa vida, assim, porque eu sempre falava, larga isso de mão, não mexe com isso não. Tá. Então você não sabe se as duas trocaram mensagens, se a Luana estava sabendo a respeito do envolvimento da Ana Júlia com o Renan, Não, isso aí eu não sabia. mas você ficou sabendo posteriormente? Fiquei sabendo depois. No dia do acontecido, eu acessei o celular dela e vi. E o que que você viu? Tinha as mensagens em visualização única, eu não sei o que que elas estavam conversando. Os áudios eram em visualização única, aí eu não... Mas você sabe que a conversa era entre as duas, Ana Era, Júlia e era a entre as Luana. duas. Sim. Uhum. E você sabe que era sobre o Renan? Tinha a ver com ele? Eu fiquei sabendo por conta que eu li as outras mensagens, aí eu vi uma mensagem dela com outra menina perguntando. Uhum. Entendi. No dia dos fatos, você ficou sabendo posteriormente o que que aconteceu? Qual foi a dinâmica dos fatos em relação a Luana e em relação a Ana Júlia? Eles, eu só fiquei sabendo depois, quando a gente já estava no hospital, que eu fui pegar para ler, para entender. Aí o pessoal ficava me mandando, Ana, tentaram matar sua irmã com um facão. Isso foi a única coisa que eu fiquei sabendo. Uhum. Você sabe que tipo de. Onde que a sua irmã trabalhava? Ela trabalhava numa loja de utilidades aqui em Edéia, chamada Uhum. Casa Amor. E foi lá que ela foi atingida. Sim, foi lá. Tá. Você sabe como que foi? Te contaram? Você tomou conhecimento? Como que ele chegou no lugar? Se ela estava sozinha na hora? Não, ela estava com a outra moça que trabalha. Foi a única coisa que eu vi, porque o pessoal ficou me mandando os vídeos, imagens de câmera, eu não tive coragem de ver, não. Uhum. Tá. E ela foi encaminhada para o hospital, certo? Sim, Uhum. E ela veio a óbito quantos dias depois, você sabe? isso aconteceu tudo no dia 19. No dia 21, ela veio a óbito. Certo. Ela tinha filhos? Não, Quantos anos ela tinha? 22 anos. Certo. É, você tomou conhecimento que antes o Renan já tinha agredido a Luana? Não, eu não tinha conhecimento dos dois, eu com ele a gente não tinha nenhum conhecimento. Mas no Não, dia dos fatos mesmo.
Que antes dele ir lá na casa, no trabalho da Ana Júlia, ele já tinha golpeado a Luana. Eu fui saber por conta, na hora que eu fui pro hospital, eu fui saber na hora que eu fui pro hospital, porque alguém chegou falando, a menina morreu. Eu até pensei que tinha sido a minha irmã. Só que eles falou, a menina morreu. Na hora que eu fui ver, era a Luana. Tá. Que Então tinha você não muita sabe gente lá. nada de como é que aconteceu, como é que foi em relação à Não, Luana. não, só fiquei sabendo depois que o pessoal foi contando, foi comentando o que tinha acontecido. Uhum. A Ana Júlia demonstrava algum receio do Renan? Dele continuar agredindo, ou dele fazer alguma coisa pior, dele matá-lo, alguma coisa assim? Ela tinha receio? Ela falou só uma vez. Ela falou uma vez que ficava com medo dele ir atrás dela, fazer alguma coisa com ela. Uhum. Você sabia que durante o relacionamento da Luana, os dois continuavam a se encontrar? Não, eu procurei saber depois, lá no hospital, eu fui aonde eu cacei tudo no celular dela e achei um print dela, dele mandando mensagem para ela. Só que essas mensagens, se eu não me engano, parece que tinha sido quando os dois, parece, eu não sei, eu parece que eles tinham terminado, largado e ele foi e mandou mensagem para ela. Tá certo. Tá, muito obrigada, Ana Beatriz. Sem mais perguntas. Doutor Paulo Sérgio, o senhor está com a palavra, fica à vontade. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, Ana Beatriz. Boa tarde. Meu nome é Paulo, Ana Beatriz. Eu quero te dizer que eu externo a você, seus familiares, o meu sentimento pelo acontecido e fui nomeado por esse juízo para acompanhar processualmente o Renan e digo a você que se esse advogado não estivesse aqui, teria outro advogado na defesa do direito que ele tem de defesa e, e eu quero te perguntar o seguinte. Eles tinham um momento, como casal, ele, o Renan e a sua irmã, eles tinham momentos tranquilos, felizes, tinham momentos familiares durante Sim, essa convivência. no começo do relacionamento deles, eles tinham sim. Só que depois, aí começava o ciúme, a briga, a desconfiança, aí foi aonde que gerava. As brigas e as desconfianças por ambas as partes, ou só pelo Renan, ou só pela sua saudosa irmã. Não, era por parte dele, porque uma vez ela desconfiou dele com uma moça, eu só lembro disso, eu não sei o nome da pessoa, ela quase não me contava as coisas. E por parte dele, ela desconfiou dele uma vez, com ciúme de uma moça lá, aqui de Edéia. Certo. E os seus pais, eles moram aí na cidade de Edéia? O meu pai mora, minha mãe mora na fazenda. Ah, tá. Então a sua irmã, ela já morava sozinha há algum tempo. A gente morava juntas desde 2021. Aí em junho do ano passado, a gente separou casa. Aí cada uma estava morando sozinha. Entendi. E você é amiga de uma moça que chama Raniele? Você conhece a Raniele? Conheço de vista, amiga eu não sou não. Tá. Você chegou a conversar com a Raniele sobre esses fatos? Não, Não. A Raniele chegou a te procurar para tocar no assunto, conversar alguma coisa? não, também não. Certo. Há quanto tempo a sua irmã estava trabalhando lá no comércio, na loja? Ela trabalhava lá desde 12 de outubro de 2022. Certo. Ok. Tá bom, Ana. Eu te agradeço. Muito obrigado. Sem mais, Excelência? Mano, eu vou fazer aqui só umas perguntas para você. Você tinha conhecimento que quando sua irmã, Ana Júlia, começou a relacionar com o Renan, se ele tinha tido uma convivência ou um relacionamento com Ana? Antes deles se É, conhecerem, antes de se conhecer, ficar juntos, se ele já tinha tido algum relacionamento com Ana, separou, a partir dessa separação,
que foi conviver com a sua irmã, Ana Júlia? Você sabe? Não, ele conheceu, acho que ele conheceu a Luana depois da minha irmã. Né? Você não tem conhecimento que ele tinha tido um relacionamento com ela e depois passou a conviver, relacionar com a sua irmã, não, né? Ele relacionou com a Luana depois da minha irmã. Então, quando eles romperam, né, a Ana Júlia e o Renan romperam o relacionamento, aí ele passou a ter um relacionamento com a Luana. Isso? Sim. Depois de um tempo, depois de um tempo. Você disse que chegou a morar junto, né? Quando eles Sim. iniciaram esse relacionamento. Você chegou a presenciar o Renan praticar alguma agressão física na Ana Júlia? Eu vi, Ah, eu vi uma vez na porta da minha casa, que foi nesse mesmo dia do luau. Ele puxou ela pelo braço e queria conversar com ela, puxando ela para dentro do carro. Só que a gente que estava lá de fora, a gente interveio. Eu falei, não, não vai levar minha irmã, não. certo. Essa, essa, Puxava. essa lanchonete do Igor Lanchonete, É um pit dog. Te dou. E essa época, e essa aqui que você fala que Renan xingava Ana Júlia de vagabunda, puta, né? E que ela relatava depoente. Como foi a situação? Você tem uma situação aqui que consta que ele teria, aqui no seu depoimento, deixado até rasgado a blusa dela, deixado até os seios dela exposto e ela ficou com vergonha. Que circunstância foi essa? Essa eu não vi, mas ela mesma me contou. Certo. O que A que ela te gente, contou? minha irmã me contou. O que que ela te contou? O que que ela te falou? O que que Ela me falou que, eu não sei, os dois tinham discutido e ela foi lá para conversar com ele. E aí foi aonde os dois começou a brigar. E aí parece que ele puxou ela e ela tava com a blusinha, tomara que cai, os peitos dela saiu para fora. E eles começaram a brigar e ele queria derrubar ela da moto. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele derrubou ela no chão. E ainda eu lembrei de uma coisa, ele gravou, ele chegou a gravar ela, xingando ela, vagabunda, que não sei o quê. E depois disso ela só me contou isso. Tá certo. Então, isso aqui não tem relação com essa Luau, quando você disse que ela teria sido arrastada. Duas situações diferentes. Duas situações diferentes. A do Luau foi primeiro. A do Luau foi bem quando eles iniciaram o relacionamento e eles largavam por conta de brigas, ciúmes. Certo. Tá bom. Você está liberada. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Boa tarde. Tudo bom? Paulo, você tem alguma restrição de fazer suas declarações à presença de Renan dos Santos Moraes, que é o autor do fato aqui, ou não? Não, tem não. Tá certo. Vou mandar, então, trazer ele para o ambiente da sala. Tá bom. Já tem conexão conosco aí, Renan? Já está nos ouvindo? Tá certo, tudo bem. Por enquanto, aí seu áudio pode ficar fechado. Nós vamos continuar com a instrução, fazer a gravação. Nós vamos ouvir aqui Adivaldo. Adivaldo, primeiro nós vamos te qualificar e depois vamos colocar você a par com referência aos fatos que você vai ser indagado. Seu nome completo, por favor. Adival Franklin Rodrigues de Freitas. O senhor é brasileiro, Estado Civil, sua atividade. Sou técnico agrícola, sou casado. Endereço onde o senhor pode ser encontrado. Avenida T27, edifício Oeste Plaza, Goiânia, Goiás. Adival, aqui tem uma denúncia contra Renan dos Santos Moraes, imputando ele o homicídio, né, de Luana Marta Meireles Vitorino e Ana Júlia Ribeiro Fernandes. Você conhece essas pessoas? Tem alguma coisa contra essas pessoas? Tem alguma... Não, doutor, eu não conhecia nenhuma delas, não. Conhecia só acho que a Ana Júlia trabalhava na loja. Eu conhecia só de vista mesmo, não tinha conhecimento, não. Fazer um compromisso de verdade, se souber ter perguntado, posso ser dizer que a doutora promotora, né, deverá fazer algumas perguntas para você, a defesa também,
o Renan, e se tiver alguma dúvida, eu farei alguns esclarecimentos com você também. Vou passar a palavra para a doutora Maria Cecília, ela vai querer algumas informações sobre esses fatos. Vou estar com a Tá palavra. bom. Obrigada, Senhora. Boa tarde, seu Dival. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Seu Dival, o que que o senhor sabe a respeito desses fatos, por favor? Doutora, o que eu sei foi que eu tava lá no dia do crime, tava na esquina do Dom Pedro II, ali do postal Dom Pedro II. E tava conversando com meu pai, eu tava dentro do carro, e a gente escutou uns barulhos lá. Aí que a gente olhou para trás, a gente pensou que tinha batido algum carro lá na loja, que tava cheio de gente lá na porta. Que loja era? Era a loja do Herbert, onde aconteceu o homicídio. E eu O tava senhor na lembra o esquina nome da da... loja? Como chama a loja? Mixlar. Hum. Mixlar. Aí eu tava dentro do carro, aí quando eu vi, saiu. A gritaria, ele saiu lá de dentro, ele montou na bicicleta dele, saiu e passou perto de mim. Eu tava dentro da caminhonete. Quando ele passou perto de mim, eu vi que ele tava com as mãos, assim, o braço tava cheio de sangue. Aí eu vi que falei que meu pai tem alguma coisa errada. Foi quando ele saiu sentido ali, Banco do Brasil, e desceu a avenida, sentido a Igreja Católica, de Hum. bicicleta. Quando eu vi, ele tirou a camisa, o boné, e eu fui atrás dele. Quando estava bem em frente à Igreja Católica, eu fui chegando a caminhonete para perto dele, pedi para ele parar. Ele parou, ergueu os braços e falou que queria entregar. Falou, não, eu quero me entregar. Eu esfaqueei minha ex-namorada. Aí eu falei, então sobe aí na carroceria que eu vou te levar lá na delegacia civil. Aí ele subiu, eu deitou na carroceria, eu levei ele lá. Isso que aconteceu. Ele desceu, fui lá, chamei o Renan, ele desceu lá e fez a apreensão dele lá. E ele estava com alguma arma na mão? Não, tava com nenhuma arma na mão. O senhor chegou a conversar com ele? Só, sim, quando tava perto da caminhonete, eu falei para ele parar. Falei, para. Aí ele parou. Aí ele falou que Agora, queria se entregar, mas sobre os conversar, não. acontecimentos, ele não falou para o senhor, não explicou por Não, quê, o que que ele tinha feito. não, ele não me falou nada, não. Não conversou nada não, comigo. Foi só isso. Eu levei ele lá e não teve nenhuma conversa, não. Posteriormente, o senhor tomou conhecimento de como teria acontecido os fatos? Não, depois disso, eu fiquei sabendo por boca, de falação dos outros na rua, que tinha acontecido, né? Ele já tinha matado uma pessoa lá em cima, a primeira vítima, uma mulher, e que tinha esfaqueado essa outra lá. E o senhor tomou conhecimento de que forma, com que objeto ele esfaqueou? A Ana Júlia da Mixlar foi com uma espada, parece. Eles falaram que era uma espada. Isso O que senhor eu sabe, sabia. o senhor ouviu dizer se ele tinha algum relacionamento com essa Ana Júlia? Doutora, assim, a gente ouve por boca dos outros, né? Eu não tenho, não afirmo nada, não sei. A gente fala que os outros falam que eles tinham, viviam um romance lá, eu não sei como, mas eu não sei, eu não provo nada, só ouvi falar. E a primeira vítima, o senhor sabe quem era? Não, a primeira vítima eu não conhecia, nunca tinha visto ela, não. O senhor sabe se ele tinha um relacionamento com ela? Não, não Você sei. também não sabe. Não, Tá certo. Só, sem mais perguntas. Obrigada, seu Timão. obrigado. Doutor Paulo Sérgio, está com a palavra, estou contado. Obrigado, excelência. Sr. Dival, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que estava acompanhado é, no primeiro momento. Aí depois, quando o senhor saiu e que alcançou o Renan, o senhor estava sozinho também na caminhonete ou estava acompanhado de mais alguém? Tava sozinho, Estava sozinho. sozinho. E, e na ordem de parada, o Renan imediatamente parou? Ou o senhor teve que ser mais drástico, falar com mais robustez para ele parar? Não, eu falei para ele, eu tava meio de cabeça baixa, ele me olhava e eu falei para ele, para. Aí ele olhou de novo, falei, para. Eu fui chegando na caminhonete para perder. Aí ele parou. Aí ele Certo. parou, já desceu, ergueu os braços e falou que tinha esfaqueado a ex-mulher e queria se entregar. Eu falei, então pode entrar aí, eu vou te levar lá no civil, então.
Mas ele falou em algum momento que já estava indo para a delegacia ou não? Ele? É, Não, não falou para o senhor que estava indo. não. Não falou. Certo. Tá. E o senhor sabe, ele tinha algum ferimento, alguma coisa? Deu para o senhor perceber no momento em que ele entrou na carroceria? Não, pelo que eu vi lá, eu não tinha nenhum ferimento, não. Certo. E depois que ele levantou as mãos, depois, posteriormente, ele demonstrou alguma reação, alguma resistência durante o trajeto, já que ele ficou na carroceria? Ele resistiu à chegada na delegacia de polícia ou não? Não, doutor, não resistiu nada, não. Ele entrou, normal, chegou lá, ele desceu. Eu fui lá, subi, chamei o agente, que era o Renan, e ele desceu lá, ele ficou lá esperando e fez a apreensão dele lá. Durante o momento que ele subiu na carroceria e chegou na delegacia, na carroceria só estava ele, não tinha mais ninguém na carroceria, não. Não, só ele. Só foram vocês dois. Só nós dois. Ok. Agradeço o senhor. Excelência, sem mais perguntas. Advaldo, está liberado, muito obrigado, viu? Tá bom. Aqui, nós vamos ouvir a senhora na condição de testemunha, se for o caso, do fato aqui de Renan dos Santos Moraes ter praticado homicídio contra Luana, Marta Meireles e Ana Júlia. A senhora tem algum receio de fazer essas declarações da senhora na presença do acusado? Sim, eu não quero a presença dele. Não quer, não. Então tá bom, nós vamos respeitar a vontade da senhora e vamos começar a fazer a gravação do depoimento da senhora, começando pela qualificação da senhora, o nome completo da senhora. Larissa Corrêa Cardoso, 31 anos, vendedora casada. Exato. Qual que é o endereço que a senhora pode ser encontrada? Avenida Ipanema, quadra 3, lote 26, setor Sol Nascente. As pessoas que eu falei para a senhora envolvidas desse fato, que é Renan, que praticou o fato, consta que ele teria praticado o fato, Luana, Marta e Ana Júlia, só tinha alguma amizade ou inimizade com um deles? Não, a única amiga que eu tinha é a Ana Júlia. Luana eu não conheço, o Renan também não conheço. Amiga da Ana Júlia de trabalho? Sim, de trabalho. A senhora vai fazer um compromisso de dizer a verdade, só souber ter perguntado, falso testemunho, juiz é crime. Nós vamos começar essa oitiva da senhora passando a palavra para a representante do Ministério Público, promotora de justiça, que vai fazer algumas indagações para a senhora, e depois o advogado de defesa, provavelmente, talvez, eu farei também, se tiver alguma dúvida, tá? Só está com a palavra, doutora Maria Cecília. Obrigada, Silêncio. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Você disse que conhecia a Ana Júlia do trabalho, é isso? Sim, do trabalho. Quanto tempo vocês trabalhavam juntas? 1 ano. Você tinha conhecimento do relacionamento da Ana Júlia com o Renan? Então, doutora, o que eu sei era tudo que a Ana Júlia me contava. Quando eles foram casados, eu não tinha conhecimento, não conhecia a Ana Júlia e nem o Renan. Eu passei a participar da vida dela depois que eu entrei no meu serviço. E aí eu sei tudo o que ela me contava. Então, assim, ver as coisas, se ele fazia ou não fazia alguma coisa com ela, eu nunca vi, nunca presenciei. A única coisa que eu presenciei foi lá na loja. Tá, E, pode continuar. e Desculpa. era isso, o que ela me contava são as E o coisas. que ela te contava? Então, o que ela me contava quando eles estavam casados, que na época ela bebia, ele agredia ela já brigou na rua por causa dele. E também me contou que eles iam para a igreja também, depois de um certo tempo eles iam para a igreja, que eles estavam indo para a igreja bonitinho, mas que ele já havia agredido ela antes. E durante esse tempo que você conviveu com ela no trabalho, ela chegou a comentar com você que eles conversavam, que ele tinha entrado em contato com ela? Não, ele nunca entrou em contato com ela, só entrou em contato com ela as 2 vezes que eles ficaram. E ele não estava com a Luana.
E ela me falava que ela não atormentava a vida dele, e ele não atormentava. Eles ficaram 2 vezes e ele não estava com a esposa dele. Uhum. Você tomou conhecimento que no dia dos fatos, ou próximo ao dia dos fatos, ela teria conversado com a Luana? Sim, eu cheguei, meu horário de almoço chegava 1 hora e ficava só eu e ela. E ela, nesse dia, ela estava muito agitada. E Tava, foi no dia dos fatos? sim, no dia dos fatos. Ela estava muito Ah. agitada, ela não era de ficar muito no telefone. E aí ela pegou e falou assim: adivinha quem tá falando comigo? Eu falei: quem, Júlia? A Luana. Eu falei: não, Júlia, ela não tá falando com você, não. O que que ela quer com você? Ah, e ela quer os prints, porque assim, quando ela ficou com ele, ela tirou print, sim, ela me mostrou, a gente tinha um grupo, ela mandou, olha quem tá me ligando, que foi ele que procurou ela. A Luana tá falando comigo aqui. Eu falei, Júlia, pelo amor de Deus, não manda esses prints, que essa mulher vai vir aqui e você vai perder o seu serviço. Nunca imaginei que seria ele ir lá. Não manda. Ela falou assim, eu vou mandar porque eu não gosto mais dele. Falei, já que você vai mandar, manda visualização única e fala para ela que é isso. Ela mandou visualização única e Luana falou que queria, sem ser visualização única, para mostrar para o Renan. E você sabe se ela mandou, se ela enviou? Sim, ela enviou visualização única, depois a Luana pediu para não ser enviado visualização única. Uhum. É, e nessa época, você sabe se a Ana Júlia conversava ainda com o Renan ou não? Não, eles não conversavam. A única vez que ela falou para mim que eles conversaram foi as 2 vezes que eles ficaram. Quando o Renan voltava com a Luana, ele bloqueava a Júlia. A Júlia era bloqueada em tudo. E como é que aconteceu a agressão da Ana Júlia pelo Renan no dia dos fatos? O que que você viu? Então, eu estava no balcão do lado de dentro. E aí chegou uma cliente para ser atendida, a Júlia foi atender e eu permaneci dentro do balcão. Quando eu vi, o Renan chegou, mas eu não percebi que ele estava armado nem nada. Ele chegou a colocar a mão no ombro da dona Janaína e Quem que é Dona Janaína? a esposa do doutor Rodrigo. Ela estava lá na hora, a Júlia estava atendendo ela. E aí ele já começou a agressão com a Júlia. E Ele falou alguma coisa? Você ouviu? não, eu não ouvi nada. Eu não ouvi se a Júlia gritou, eu não ouvi mais nada, porque eu entrei em pânico quando eu vi. Você viu ele agredindo? Sim, porque eu saí de trás do balcão, nunca imaginava que ele estaria armado, e quando eu cheguei lá, ele já estava agredindo ela. E aí foi a hora que eu saí correndo para pedir ajuda. Mas quando a gente chegou, já. E ele usava o que para agredir ela? Então, parece uma espada. É um trem grande. Eu não cheguei a ver esse objeto assim, é, frente a frente. Então, porque na hora, eu mesmo perdi, eu acho que a noção, eu não sei nem como que eu consegui ficar lá. Você sabe quantos golpes mais ou menos ele deu? Se foi um, se foi dois, ou se foram muitos golpes nela antes dele ir embora? Não, eu não vi quantos golpes, porque não tem como eu falar para a senhora quantos que foi, porque eu sei que o primeiro que eu vi foi na barriga dela. Tá. Quando ele saiu, ela continuou de pé ou ela já tinha caído no chão? Não, ela estava perto da mesa lá, ela estava caída no chão. E aí, quando eu vi, entrou um rapaz lá, que eu não sei de onde que saiu ele. E aí ela conseguiu levantar. Aí ela levantou e chegou até mim. E ela já estava toda ensanguentada. Foi onde ela chegou perto do balcão, ainda conseguiu colocar a mão e ali ela já caiu. Tá. É, então, quando ele saiu, ela estava no chão. Sim, ela estava no chão. Uhum. Ela ainda falava? Não, ela não dava conta de falar.
Sim, mas se você via que ela estava assim, ela me mostrou dois cortes que tinha no pulso dela, sabe? E a fala dela estava muito, assim, muito longe. Ela falou assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu Ah, falei: você então, não vai você morrer. ouviu isso. É, você não vai morrer, Júlia. Você não vai morrer. E aí Tá. ela já caiu no chão e o rapaz segurando, tampando onde estava Esse sangrando. rapaz era quem? Você Eu não, sabe? ele chama Mateus, mas eu não sei nem da onde que ele entrou, como ele entrou lá dentro, não vi. Uhum, tá. É, depois ela foi encaminhada para o hospital, né? Você sabe, quanto tempo depois que ela foi a óbito? Ela faleceu no dia 21. Uhum. Quando que você ficou sabendo sobre a Luana? Foi quando ela me falou: Luana está conversando comigo. Não, que a Luana tinha sido atingida também, que ela tinha sido morta. Ah, eu fui lá no hospital, que o pessoal falou: não, ele matou mais um ali. Aí eu não sabia que era a Luana. Aí chegou os parentes da Luana lá, eu acho que é uma prima, e falou que ele tinha matado ela. E você sabe como que ele matou? De que forma? Não, não Você sei. sabe se ele usou essa mesma espada, essa mesma arma? Não, eu não sei como que ele matou ela, e eu não vi, não sei. Tá bom. Muito obrigada, Larissa. Sem mais Eu perguntas. agradeço. Doutor Paulo, fica à vontade, só está com a palavra. Tá, obrigado, Excelência. Larissa, boa tarde. Boa tarde. Você sabe nos dizer há quanto tempo o Renan estava separado da Luana, quando ele ficou com a sua amiga lá de comércio? Não, eu não sei, porque eu não tenho conhecimento com o Renan, nem com a Luana, eu nunca nem tinha visto ela na rua, assim. Então eu não Você- sei. mas foi a Ana Júlia que falou que ele estava separado da Sim, Luana, foi ela que falou que eles estavam largados. certo? Você sabe nos dizer quem que socorreu? Quem levou? Como que ela foi levada para o hospital? Ah, Então, chegou um corpo de bombeiro, o Tiago, e aí ele tirou a blusa dela e ali já colocou dentro do SAMU e já levou. certo. Comércio, a empresa lá, esse dia fechou as portas ou ficou aberta ainda? Sim, fechou as portas, tudo. E se eu não me engano, a gente deve ter ficado uns 6 dias fechada a loja. É. O Renan frequentava essa loja lá onde a Ana Júlia trabalhava? Não, ele não. Enquanto eu estava lá, a não sei no meu horário de almoço, ele nunca foi lá na loja, não. Quanto tempo que você estava lá? Você falou, mas Um eu... ano. Um ano. Já ouviu alguém dizer se ele já tinha ido lá na loja? Não, Você não estando? nunca, nunca ouvi. O único lugar que eu já vi o Renan ir foi na padaria, ao lado buscar lanche. Como ele trabalhava, né? Era uma função de buscar lanche para as pessoas que trabalhavam. E passar na porta é uma coisa normal, né? Todo mundo passa, né? A Ana Júlia também nunca te falou que ele entrou lá na loja, Não, em outra não, oportunidade. nunca entrou, não. Certo. Tá bom. Eu te agradeço. Sem mais, Excelência. Larissa, eu te pergunto, nessas conversas que você disse que teve com a Ana Júlia chegou a relatar alguma vez que ela teria sido agredida fisicamente pelo Renan, inclusive na cabeça, tendo que tomar conta, alguma coisa? Ela chegou a confidenciar com você em alguma oportunidade esse acontecimento? Então, esses acontecimentos era de quando eles eram casados. Ela falou que ele já agrediu, na cabeça, já teve corte, que ele já. A blusa dela caiu no meio do povo, ela ficou, sem a parte de cima. Parece que ele filmou. Ele já agrediu ela muitas vezes quando eles eram casados. Certo, ela é casada, né? Então, ela conseguiu ainda, você disse que ela conseguiu ainda, mesmo ferida, né, falar que eu vou morrer. Ela chegou a falar para Sim, você isso? ela falou para mim, mostrou. O único machucado que eu consegui ver nela foi no pulso dela, porque ela já estava toda coberta de sangue, o cabelo, tudo de sangue, e eu não vi mais nada. Certo. Tá bom, só isso mesmo, você está liberado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.
Você tem algum constrangimento de fazer esse depoimento na presença do acusado? Oi? Você tem algum constrangimento de fazer seu depoimento na frente do acusado, Renan dos Santos Moraes? Sim. Você não quer que ele presencie, não? O seu depoimento? Não? Tá certo. Então, atendendo a sua vontade, nós não vamos deixar ele com a imagem aqui, não, tá bom? Então, nós vamos primeiro fazer a sua qualificação para depois indagar você sobre os fatos aqui que ensejaram a morte de Luana, Marta Meireles, Vitorino e Ana Júlia Ribeiro Fernandes, que de fato é imputado ao Renan dos Santos Moraes. Primeiro nós vamos fazer a sua qualificação, seu nome completo, por favor. Raniele Soares da Silva. Você é brasileiro, estado civil seu, qual que é? Solteira, sou brasileira. Atividade profissional, o que você faz? Eu sou do lar, dona de casa mesmo. Trabalho vendendo cosméticos. Endereço que você pode ser encontrado? Rua 18, quadra 15, lote 15, setor Vale do Sol. Certo, eu já falei para você sobre os fatos que serão apurados aqui. Você tinha algum parentesco ou com uma das vítimas, ou com as vítimas, Luana, Marta Meireles, Vitorino, Ana Júlia Ribeiro Fernandes, ou inimizade, ou amizade íntima também com Renan dos Santos Moraes? Eu não tinha parentesco com nenhum dos três, mas era amigo meu. Você era amigo meu dos três ou só de um deles? Mais da Luana, Você tinha amizade com todos eles, então? com todos. Com todos, certo. Você, então, vai ser compromissada, certo? Dizer a verdade se souber que for perguntado, falso testemunho, juiz é crime. E eu vou passar a palavra aqui para a doutora promotora, ela vai fazer algumas indagações a você e, posteriormente, a defesa, né, de Renan também fará algumas perguntas. E, se for preciso também, eu, no final, farei alguns esclarecimentos. Doutora Maricília, só está com a palavra. Obrigada. Boa tarde, Raniele. Boa tarde. Raniele, você era amiga do Renan, da Luana e conhecia a Ana Júlia, é isso? Isso. Conversava com os três, na verdade. Uhum, tá. O que que você sabe do relacionamento do Renan, primeiro com a Ana Júlia? Você conheceu os dois nessa época? Dos dois, do relacionamento dos dois, eu não sei muito até então, não, mas era abusivo. Por que que era abusivo? Ele brigava com ela, batia nela, já machucou ela. Nessa época você já conversava com os dois, tanto com o Renan quanto com ela? Com o Renan. Com o Renan, tá. E como é que você tomava conhecimento desses fatos? As pessoas da rua mesmo que me falavam, chegava no meu ouvido e me falavam. Os dois chegaram a conviver juntos, morar juntos? Que eu me lembre, sim. Uhum. Você sabe quanto tempo durou esse relacionamento, esse envolvimento dos dois? Se eu não me engano, 2 anos ou mais. Uhum. Tá. É, Depois disso, ele passou a conviver com a Luana? Exatamente, depois que ele largou da Júlia. Uhum. Depois que ele passou a conviver com a Luana, você sabe se ele ainda tinha um envolvimento com a Ana Júlia? Se eles ainda se encontravam? Eu fiquei sabendo depois. Depois que a Ana Júlia mesmo me confirmou. Tá. Como que você conheceu a Luana? Foi através do Renan? Através do Renan. Uhum. E você sabe como que era o relacionamento do Renan com a Luana? Se também era violento? Do mesmo jeito, ele tinha muito ciúme, ameaçava ela de falando que ia se matar, se ela largasse dele e essas coisas. Você tomou conhecimento se teve algum episódio de agressão física? Não, não tomei conhecimento. Tá. É, Você sabe o que que aconteceu no dia, se as duas, Ana Júlia, ou dias antes, a Ana Júlia estava em contato com a Luana? Foi exatamente no dia. Tá, o que que aconteceu? Como que iniciou esse contato das duas? O contato das duas se iniciaram após o Renan falar para Luana que tinha desbloqueado a Júlia. Após ele desbloquear a Júlia, a Luana foi, viu, né? E foi perguntar para ele o porquê. Foi questionar ele o porquê.
Disso, ele falou assim que tinha desbloqueado a Ana Júlia para falar para ela não mandar mensagem para ele mais, não ligar para ele mais, entre si, essas coisas. E aí a Luana foi e me pediu para mim mandar mensagem para a Júlia, para pedir as provas, os prints, se tinha alguma coisa assim. E aí ela me mandou, no que ela me mandou tudo visualização única. E aí não teve como eu mandar para a Luana. E aí a Luana me pediu o número da Júlia e eu passei para ela, do que a Júlia, aí a Júlia já conversou diretamente com ela e mandou os prints para ela. Então, os dois, o Renan e a Ana Júlia, estavam se encontrando. Tinham se encontrado algumas vezes. Tinha, aham, sim. Uhum, tá. É, e a Luana tomou conhecimento disso. Exatamente, no dia que aconteceu tudo. Uhum, tá. É, você sabe se como é que foi a dinâmica? Você tomou conhecimento depois? O que que aconteceu para o Renan agredir a Luana, golpear a Luana? Eu não sabia que ele tinha matado a Luana. Eu fui atrás da Júlia no hospital e lá eu fiquei sabendo que ele tinha matado a Luana primeiro. Você sabe como que ele, o que que ele usou para matar a Luana e agredir a Ana Júlia? Uma espada. Você tinha conhecimento que ele tinha essa espada? Sim, já vi várias vezes dentro do carro. E por que que ele tinha essa espada? Não sei, dizendo ele que andava com esse negócio pra cima e pra baixo mesmo. Tem muito tempo que ele tinha esse negócio, não é de hoje, não. Tá, então ele não te explicou, ele não explicava Não, exatamente o motivo. não, Era uma espada de fabricação, ele que tinha feito ou ele tinha comprado isso? não sei. É, tá. E como que a Luana, desculpa, como que a Ana Júlia foi agredida, você sabe? Como que ele chegou lá no local? Se ele falou alguma coisa? Não, não sei se ele falou alguma coisa, mas pelos vídeos que eu vi, ele já chegou muito transtornado. Tá. Você sabe se ele agrediu ela, ele usou essa mesma espada? A mesma espada. Uhum, tá. É, a Luana foi, você sabe se ela foi com vida para o hospital? Não, ela foi já sem vida já. Ele já matou ela no local mesmo. E a Ana Ela- Júlia? A Ana Júlia, ela foi com vida. Uhum. Como é que você tomou conhecimento da morte desculpa, da agressão da Ana Júlia, que ela tinha sido agredida? Como que eu tomei conhecimento? No Uhum. dia do fato? Isso. Me ligaram, me falaram que tinha esfaqueado alguém de frente à Mixlar. E eu não sabia quem que era. Aí nós passou lá na porta e todo mundo descobriu que era ela. Uhum. Entendi. Tá. É, quanto tempo fazia que o Renan estava convivendo com a Luana, você sabe? Se eu não me engano, que a Luana ia fazer um ano, tinha 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Ia fazer 2 anos. Tá certo. Muito obrigada, Ranieri. Sem mais perguntas. Ô, Paulo Sérgio, está com a palavra, fica à vontade. Sim, obrigado, Excelência. Raniele, boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo você tinha já essa amizade com o Renan e com as duas meninas falecidas? Com a Luana tinha aproximadamente mais ou menos 4 meses. Com o Renan já tinha mais tempo, que era uns 2, 3 anos que eu já conhecia ele, de conversar com ele, mas eu já tinha visto ele em outros locais. E com a Júlia, tinha 3 anos mais ou menos que eu conhecia ela e conversava com ela. Certo. E nesse dia que aconteceram esses fatos, que você teve a oportunidade de conversar com o Renan, né, no dia 19, né? Por ter convivido com ele, apesar de não conversar diretamente, mas provavelmente seja um tempo até favorável a saber o estado de ânimo que ele se encontrava. Eu pergunto para a senhora como que ele estava nesse dia. Apesar da senhora Chorando. não vendo, Primeiro tem que ver, no dia desse fato, você esteve com é, Renan, No dia do fato, sim. certo? Antes do acontecimento?
Antes um pouco do acontecimento, no mesmo dia do fato. Mesmo dia. Que horas mais ou menos você teve? Meio-dia e pouco, mais ou menos, ele foi lá em casa. Qual finalidade que foi na sua casa? Fazer o quê? Pedi para mim ligar para Luana para conversar com ela, para não largar dele. Ah, para a Luana. A Luana Isso. queria HD por qual motivo? Porque ela descobriu a traição. Aqui ele estava tendo um relacionamento com a Ana Júlia. Isso, exatamente. E ela descobriu isso através dos aplicativos que foi encaminhado para ele, dos prints? Print, exatamente. Isso, print. Tá certo. Pode continuar, doutor. Essa conversa entre os dois estão nos autos. E qual que era o estado dele, de ânimo, durante essa conversa que vocês tiveram, tanto pessoalmente quanto por troca de mensagens de áudio? Ele estava chorando, desesperado, e chorando com um fôlego cansado, falando que ia querer se matar, essas coisas. E qual que era a razão pela qual ele falava que ia se matar? Se a Luana largasse dele. Certo. Você tinha uma proximidade grande com a Luana? Nos 4 meses, eu conheci ela, tinham 4, 5 meses antes do acontecido. Certo. E aí eu tava convivendo muito com ela, ela ia na minha casa, a gente fazia comida, eu fazia comida para ela, ela fazia para mim, então tinha uma convivência muito maior. Certo. Os dois demonstravam que se amavam? Demonstrava. E ele se queixava quando chorava e estava transtornado, além do fato de querer voltar ao relacionamento, ou então para não que tivesse o término, ele reclamava de alguma outra coisa, ô Raniel? Não, apenas isso mesmo. Falando que tava com raiva da Júlia por ela ter feito isso com ele e tal. Certo. Em algum momento dessa relação, você disse que sabia que acontecia, vamos dizer assim, uma certa infidelidade, e que você também nos disse que sabia de supostas agressões por parte dele, pela convivência, pelo conhecimento, pela amizade. Você chegou já a conversar com ele alguma coisa a respeito disso? Com a agressividade dele? É? Não, com ele não. Nunca falou nada para ele? Com ele não, não tinha intimidade com ele não. Era conversa muito pouco mesmo. Eu tinha intimidade com a Luana. Você sabe se o Renan ele trabalhava, ele tinha uma atividade honesta, laboral aí na cidade de Edéia? Trabalhava na prefeitura. Ele tem família aí na cidade, comarca de Edéia? Tem. O que ele fazia na prefeitura, você sabe nos dizer? Ajudando os pessoal a tirar os lixos das ruas, catando, como é que fala? Roçando, juntando lixo, essas coisas. Certo, certo. Tá bom, eu estou satisfeito, obrigado. Sem mais, Excelência. Você sabe dizer para nós mais ou menos quanto tempo depois que ele conversou com você que você ficou sabendo que o Ana e Ana Júlia havia sido morta? Ele foi lá em casa, era meio-dia e 45, meio-dia e 46, mais ou menos. Eu soube que as duas tinham morrido, já era mais de 1h40. 1h40. Certo. Uhum. Tá bom. Eu estou satisfeito, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Então, tá certo. Renan, boa tarde. Boa tarde. Renan, nós vamos te qualificar aqui e depois indagar você aqui sobre a denúncia que vem contra Renan dos Santos Moraes, imputando ele o homicídio de Ana Marta Meireles Vitorino e Ana Júlia Ribeiro Fernandes. Seu nome completo, por favor. Renan Alfa Santos Assunção. Brasileiro, Estado Civil, sua atividade. Brasileiro, solteiro, servidor público. Endereço onde você pode ser encontrado. Rua Ametista, quadra 1, lote 1, sem número, Jardim Eldorado, Edéia, Goiás. Você não tem nenhuma amizade, nem inimizade com as pessoas envolvidas aqui nesse processo, não, né? Não. Você vai fazer um compromisso, dizer a verdade se souber for perguntado. Falso testemunho do juiz é crime. Vou passar a palavra para a promotora de justiça. Ela vai fazer umas perguntas para você, com certeza, e depois para a defesa. E se tiver algum esclarecimento que eu acho necessário, eu volto também a fazer algumas perguntas para você. A palavra para a doutora Maria Cecília, promotora de justiça. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Renan. Boa tarde, doutora. Tudo bem?
Tudo bom. Renan, por favor, o que que você sabe a respeito desse fato, destes fatos, né? Que são dois fatos. Bom, primeiro eu tenho que falar sobre a prisão dele, né? Aí Uhum, depois, se necessário, eu falo sobre o relatório. Primeiramente, eu estava na delegacia, no caso, né? Tinha acabado de chegar do meu horário de almoço, e adentra a minha sala o senhor Franklin, né? A outra testemunha, dizendo que estava acompanhado de um rapaz que queria se entregar e que tinha acabado de matar duas moças. Aí, né, de pronto, fui realizar o atendimento, procurei pelo senhor Renan, né? Tendo encontrado ele em um dos corredores. Na época, nós estávamos lá na UEG ainda, nós estávamos na sede aqui. No momento em que ele estava conversando no telefone, eu dei voz de abordagem, né? Aí ele de pronto atendeu, foi colaborativo, realizei a revista, e aí ele confessou o fato, e aí foi dada então a voz de prisão em flagrante. qual o fato que ele confessou? O que que ele falou? Eu perguntei se era verdade aquilo o motivo, né, pelo qual eu tinha sido informado que ele estava ali. Ele falou que sim e que pretendia ser colaborativo, né? Pretendia responder pelo que ele havia feito. Ah, mas o que que ele havia feito? O que que ele disse? Ou o que que ele confirmou que havia feito? No caso, o duplo homicídio. Duplo Ah, feminicídio. tá. Então ele confirmou que ele havia matado a Luana e atacado a Ana Júlia. No Ele momento, eu falou não que ele já sei. sabia, que ele achou que ele tinha matado a Ana Júlia também, que ela já estava morta? No momento, no momento, eu acho que ele não tinha certeza. Eu Uhum. me recordo vagamente nesse ponto. Ele chegou a falar que estava lá para se entregar, mas não se lembrava, assim, ele não sabia, né? No caso, quem não se lembra sou eu. Ele não sabia se elas já estavam mortas. Tá. É, ele disse mais alguma coisa a respeito do relacionamento dele com elas? Para mim, não. Eu acredito que Uhum, ele tenha dito isso em sede de quando foi prestar declarações, né? No caso. uhum, tá. Em relação ao relatório que foi juntado aos autos, nesse relatório consta uma troca de mensagens, né, entre as duas vítimas. O que que o senhor pode nos resumir desse trabalho que foi feito? Então, eu realizei a análise de três telefones, né? O telefone do Renan, que foi entregue por ele mesmo, e o telefone das duas vítimas. E o resultado da análise dessa análise, né, desse confronto, foi o seguinte: foi possível confirmar de todas as perspectivas, né, que a existência dos diálogos, né, com exceção de que no telefone do Renan não havia conversas com a Ana Júlia. Porém, no telefone dela havia uma conversa com ele cujo teor, o acesso restou prejudicado porque ela foi realizada via ligação, né? Só havia o registro, não havia o conteúdo, né, dessa conversa. E as conversas entre as vítimas, Ana Júlia e a Luana, Eu qual que lembro era de o teor? Eu lembro de que a Luana, apesar de estar nitidamente, né, nervosa, ela não, ela não foi bélica, necessariamente bélica com a Ana Júlia. Ela foi para cobrar uma explicação, queria prints, né, queria fotos, gravações, se possíveis, querendo esclarecer, né, a situação, se eles realmente teriam tido algum tipo de envolvimento, né, durante o período em que estavam juntos. E a Ana Júlia esclareceu que até houve, porém que foi durante um aparente término, né, entre o Renan e a Luana. Uhum. O senhor sabe como que foi a dinâmica dos acontecimentos, é, tanto primeiro da Ana Júlia, como que o Renan entrou no lugar, como que ele agrediu, o que que ele fez, o senhor sabe o que que ele estava usando? A senhora prefere que eu fale de forma mais cronológica? Sim, por favor.
No caso, a primeira vítima foi a Luana, né? Ele, Pode ele ser. chega, ele chega em casa ali por volta das 2 da tarde, 2h03, mais ou menos, né? Não me recordo com clareza a hora exata. E poucos instantes depois, apesar da câmera, né, da vizinha não ter captado imagens, ela captou o áudio. Presume-se que a agressão tenha ocorrido nesse momento e foi assim muito rápido, porque é coisa assim de minutos, de instantes, né? Ele já sobe na bicicleta com um objeto na mão, que parece ser a espada, né? E aí ele segue até a loja e onde ocorre o incidente com a segunda vítima. Tá, mas espera aí. O senhor falou em câmera. Então tinha uma câmera que registrou o momento que ele chega em casa. É isso? Sim, o momento que ele chega em casa e a saída. Esses arquivos eles estão disponíveis no QR Code do meu relatório. Uhum. Tá. Tanto as E, imagens e quanto... nessas imagens, você falou em som. Registrou Isso. algum som, alguma voz, alguma coisa assim? Não houve conversa, né? Só barulhos, gritos, né? E aí, Uhum. logo em seguida, ele deixa o local em cima da bicicleta e carregando um objeto, Tá. portando o objeto. Aí pode seguir, então, nessa ordem cronológica que o senhor estava dizendo. A partir disso, ele toma a rua, né? Ele desce a rua da residência onde eles moravam, ele segue em linha reta até... Eu não me recordo agora o nome da rua, mas tem uma bifurcação em dado momento do caminho. Ele vira ali, se eu não me engano, na Rua do Pontal, desce, chega até chegar à Avenida Brasília, e de lá, quando chega no encontro da Avenida Brasília com Dom Pedro II, ele vira, né, pega a direita e vai até a loja onde trabalhava a segunda vítima. E tem registro de câmeras, de imagens? Do itinerário completo dele, não, mas da saída da casa da Luana e da chegada na loja, sim. Tá. Da chegada da loja, o que que foi registrado? Ele chega de bicicleta, deixa ela ali no que parece ser o estacionamento da loja, aí é possível ver ele chegando. De outra perspectiva, né, é possível ver ele adentrando a loja, portando o objeto, e depois também o horário de saída. É tudo muito rápido. Tudo aconteceu aí, assim, se eu pudesse estimar uma média, entre aí 5 a 10 minutos. O ocorrido no local um, o percurso e mais o ocorrido no local 2. Ah, esse tempo da saída, da chegada dele em casa até a saída dele da loja? Isso, É, as filmagens tem ele entrando na loja e saindo, não tem ele dentro da loja, não. tem. Tem também. Uhum. E o que que registrou? Ele tem algum registro de fala dele com a Ana Júlia? Você fala por essas câmeras? Isso. Não, Não, né? foi só a ação mesmo. Uhum. Tá. É, posteriormente, ele sai da loja armado ou ele deixa essa arma na loja, o senhor sabe? Quando ele sai da loja, no momento em que ele passa pela porta da loja, se eu não me engano, ele estava portando ela ainda, mas ela ficou no local, né? Então, eu Uhum, acredito que ele tenha descartado ela ali nas imediações da loja mesmo, ali na porta. uhum, uhum. Tá certo. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Doutor, essas filmagens estão tudo nos autos, tá? Eu sei, doutor. Tá tudo nos autos, tá? Eu sei que estão. Então, mas aí, Inclusive até na mídia, na rede social também, né? Vazou, só porque eu queria aproveitá-lo. tá certo. Tá bom. Doutor Paulo, o senhor tem alguma pergunta, doutor? Sim, excelência. Obrigado. Boa tarde, Renan. Boa tarde, doutor. Bom, Renan, como que o seu Adival, foi a testemunha anteriormente ouvida, apresentou o Renan aí para o delegado aí, no momento que antecederam os fatos, logo depois? Bom, como eu disse, eu tinha acabado de... Sim, eu vou melhorar. Qual foi o teor da conversa do seu Adival para a autoridade policial?
Na verdade, ele apresentou para mim, né? Ah, foi para o Ele senhor. chegou na minha sala, isso. Ah, tá. Foi exatamente isso que eu disse. Ele chegou, ó, o rapaz ali veio se entregar, acabou de matar duas meninas. Aí foi quando eu realizei o procedimento que eu narrei anteriormente. Ah, entendi. Entendi. E foi dito pelo Odival que ele estava a caminho da delegacia para se entregar, ou o seu Odival não falou isso para o senhor? Ele chegou a falar que o Renan disse que queria se entregar. Só Tá, que o caminho que ele me apontou não condiz, né, com a direção da delegacia. entendi. O croqui apontado no relatório também, ele foi um croqui, o senhor acabou de nos afirmar que tem ciência da saída e da chegada dele na loja, né? Aquele caminho, aquele croqui onde aparece rachurado, na verdade, não teve nenhum monitoramento naquele trecho, né? O senhor fala que ele foi produzido É, no no Google relatório. Maps? É, Isso, foi a chegada e a saída dele do primeiro local de crime, né? E depois aham, a saída e a chegada dele do segundo. sim. Só que eu cheguei a perguntar para ele informalmente qual Ah, teria sido esse trajeto. Aí ele me então, o contou. trajeto que foi desenhado, croquisado no relatório foi o que o Isso, próprio Renan falou para o senhor. isso, Entendi. Ele foi ouvido no mesmo dia, Renan? foi, Foi ouvido? Foi o senhor que tomou as declarações dele? Foi logo não, após ele se entregar? foi. Logo em seguida, ele foi submetido ao interrogatório policial. Só que não fui eu que interroguei ele, né? Foi o pessoal do cartório. Ah, tá. Foi o escrivão, escrivã? Isso, isso. É. Doutor Daniel estava presente? Estava sim, senhor. Estava presente? Tá bom. Tá joia. Te agradeço. Sem mais perguntas, Excelência. Está liberado, Renan. Muito obrigado, viu? Vocês aí. E aí eu indago a doutora Maria Cecília, doutor Paulo, se vão fazer a substituição dos debates orais para memoriais. Sim, Excelência, por favor. Então, eu estou aqui, então, dando por encerrados, né, após fazer o interrogatório do acusado, e também acolhendo o pedido das partes, né, que requereram a substituição dos debates orais por memoriais, definindo aqui que desse vice-primeira promotora de justiça e depois ao defensor do acusado, para em 5 dias oferecerem suas alegações finais por meio de memoriais, ficando já os presentes intimados. Após ver os autos conclusos. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência, a transmissão de sua imagem em tempo real, dispensada a assinatura em decorrência das participações online. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor.